Brasileiros e brasileiras, e aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Calfani, esse aqui é meu canal. Calfani Mimimi em cima do muro. Deixa seu curtir, deixa sua curtida, se inscreve, ativa o sininho, me dá uma bola, cara. E principalmente, cara, dá uma provocada nesse pessoal que vai aparecer aqui no vídeo, que você já viu na thumbnail. O pessoal do bem, né? O pessoal do conhecimento, né? Porque os outros não precisam ser marcados, não. Mas vai lá na página deles e me dá essa bola para ver se eles comentam alguma coisa aqui no meu vídeo. Cara, foi uma análise que eu fiz. Se vocês acharem legal, vocês comentem aí, ver se eu faço alguma coisa do tipo. Mas é que, tipo assim, das pessoas que eu assisto muita gente, na verdade, né, cara? Em tempo que eu consigo, eu assisto bastante. E eu percebo que meio que tem grupos, né, cara, que se destacam acima dos demais. E nesse momento aí, onde é que a gente vai ter o governo Bolsonaro, a gente tem mais ou menos aqueles que são a base do Bolsonaro. Eu não sei se ali estão todos os canais que ele indicou como meio de informação, né? Mas sem dúvida, nesses canais aqui que eu estou colocando aqui, talvez dos principais YouTubers que trabalham para ele, né? Trabalham para ele, assim, tô falando que ele paga para os caras, tipo assim, estão lá fazendo os vídeos em função do Bolsonaro, defendendo, ajudando, muitas das vezes manipulando, mentindo. Faz parte. E do outro lado, né, vocês perceberam, eu coloquei o Henri Bugalho, né, o Clayson, o Paulo, o Carlitos e o Samuel Borelli. E como se fosse uma disputa, na verdade, né? Eu parei para para reparar assim, mais ou menos, falei, poxa, tipo assim, meio que esse pessoal aqui, pelo menos o pessoal do conhecimento, seria mais ou menos a disputa do conhecimento contra a ignorância, que é basicamente isso. E o que é incrível, cara, a ignorância está vencendo, assim, a passos largos, cara, porque eles estão trabalhando há muito tempo, eles fazem isso muito bem. Você não tem que se falar, cara. Paciência, você tem que aprender para conseguir superar eles um dia. Então vamos lá, cara. Tipo, eu vi que tinha um perfil que tinha alguma coisa assim, alguma semelhança sempre, né? Aí eu falei assim, pô, cara, ia ser interessante. Tipo, poderia ser um duelo, né, cara? Se cada um se especializasse não só em rivalizar, né? Mas, tipo assim, desmoralizar, descredibilizar, desmentir as fake news, porque todos esses fazem. Sem nenhuma exceção. E quando não faz exatamente uma fake news, dão uma manipulada, né? Eles pegam as coisas, colocam numa narrativa que fica em favor da direita, mas sempre com alguma omissão de fatos, e meio que complica a informação, né, nesse aspecto. Aí eu não sei se vocês concordam comigo, não, deixa uma opinião. Mas eu pensei, se fosse uma disputa, seria mais ou menos nesse espectro aí. Seria mais ou menos esses 5 do conhecimento contra os 5 da ignorância. Onde a gente teria aí o Rox, né, da direita, que é muito apoiado pelo Nando Moura, cresceu absurdamente, voando, né? E o Carlitos Neves, que é o do canal Historiador. Eu vejo até que já teve uma rixazinha entre os dois e tal, né? Falando que se fosse para escolher um lado, eu tô do lado do conhecimento, né? Óbvio. Você acompanhou o canal, você já sabe disso, né? Mas eu estou fazendo uma análise talvez isenta, né? Tentando ser. Aí, tipo, a gente percebe que eles têm algumas semelhanças, né, cara? Sempre tem esse discurso de todos eles, é só para falar quem são os fodidos aí do grupo de cima ou do de baixo, seriam esses dois. O Rox não deve estar tão fodido assim, não, né? Mas seriam esses dois, né? Porque o Rox tem essa história de trabalho, trabalhava em qualquer coisa, porra, vendia almoço para comprar janta, entendeu? Vai meio que quase que como imigrante lá, vai se virando para conseguir as coisas, já foi funkeira, a porra toda. Tem um Carlinho também que tem esse discurso de trabalho, que sempre trabalhou desde cedo, até falando de aposentadoria, previdência, né? Então, eu acho interessante, pô, comecei a trabalhar com 15, com carteira, mas aos 12 anos ele já trabalhava. Então, tipo assim, a gente percebe, pelo menos eu percebo, analiso que parece que são os perfis de pessoas que realmente vieram de uma origem mais humilde da coisa. E o que eu acho interessante, até a maneira de como eles se comunicam, eu acho impressionante. Talvez o Roxen, eu até acho que o Nando Moura seja o melhor, mas o Rox talvez seja o segundo melhor em comunicação do grupo de lá, porque ele consegue ter uma linguagem bem popular. Eu vejo pelo Facebook alguns amigos meus que eles acompanham muito o que o Rox coloca. Não é à toa que ele está crescendo muito, né, cara? Essa linguagem que ele utiliza, que tem não é algo muito clássico, muito, como é que eu vou dizer, acadêmico, né? Mas é mais próximo do popular. Essa raiva também que ele emprega também é muito bem vista para as pessoas que acabam gostando, consumindo isso, né? E o Carlitos também tem uma coisa meio que bem humorada, né? Para falar das coisas, não sei se é o jeito dele.
fala coisas que talvez a gente não fosse ver com os outros youtubers, né? Do lado do conhecimento, vamos dizer assim, né? Que tem uma preocupação sempre em estar de maneira formal, utilizando melhores as palavras, fazendo citações o tempo inteiro, quando possível, o tempo inteiro não, mas quando possível, tentando fazer um embasamento. E não quer dizer que o Carlito não tenha, sempre tem referência, excelente. Só que ele consegue comunicar de maneira mais simples. Ele pega a referência que está lá, mas ele fala, vamos dizer que ele interpreta aquilo e passa. Então, muito melhor que você falar do que, segundo o Weber falava ABC, talvez a pessoa não saiba, não conheça, quando o Carlito fala, ele meio que traduz isso. Então, a comunicação do Carlito é muito boa. É uma pena o canal dele ainda ser pequeno, mas isso vai mudar. Vai mudar, eu tenho certeza disso. E não vai demorar muito, hein, cara. A resistência está crescendo e vai crescer na velocidade 5 na dança do Creu. Entendeu? Eu achei interessante, seria legal se tivesse essa disputa. Aí o Samuel Borelli e o Mamãe Falei, cara. O Arthur, cara. O Arthur, o Isais. O Isais é um, tipo assim, se fosse um cara que eu tivesse que refutar, seria sempre o Isais, cara. E pra mim ele é um dos piores, cara. Entendeu? Tem o Nando Moura, mas pra mim o que mais me incomoda é o Isais. Bem que ele tem essa ligação com o MBL, depois que ele já se meteu na política, depois ele fala umas coisas que, cara, não é possível que ele fale isso porque quer ou porque ele tem dificuldade de interpretação. E ele vive na USP lá perturbando o pessoal com coisas idiotas, mas manipula o discurso de um jeito que as pessoas ficam com raiva até da própria USP, né, cara? Então, tipo assim, eles são, vamos dizer, as personalidades mais jovens dos dois, pelo menos aparentemente, né? O Arthur se comunica bem com o público jovem, assim como o Borelli, até por ser jovem, né? Não que eu seja velho, né? Mas o Borelli com certeza é bem mais jovem. Bem mais jovem. Então, tipo assim, parece que eles têm uma empatia natural com o público um pouco mais jovem, parece que eles estão falando na mesma área de conforto. As pessoas meio que se identificam, né? E eu percebo também que o Borelli, vou chutar, não sei se ele já falou sobre isso, né? Mas imagino até que ele vai se candidatar para a próxima, para vereador. E pelo PDT, óbvio, do Cirão da Massa. Não sei se ele está pensando nisso, mas eu indicaria, porque eu acho que é o caminho natural para ele, entendeu? Eu acho que, né, entre essa disputa, né, da ignorância e do conhecimento, né? Nem sei se foi esse o nome que eu coloquei para o duelo, já me esqueci. Mas eu acho que os dois tem coisas bem semelhantes, assim, no contraponto, né? Não sei. Vocês aí comenta, disso não tem nada a ver, estou falando muito idiotice hoje. Eu só queria fazer algo diferente. Aí tem o grande intelectual, não, o cara que tem um discurso intelectual da direita, né? Não é que ele seja o grande intelectual, mas o cara que você vê o vídeo do Bernardo Kister, parece que ele está com embasamento absoluto supremo da coisa, parece que ele está sempre por cima dos demais falando. É dele, é o próprio jeito dele. A maneira como ele gosta de usar o embasamento e tal. Não é igual tipo o Olavo de Carvalho que vai falar, mas no meio de um assunto ele mete cada palavrão umas coisas muito chulas que afastam ele um pouco do erudito, né? De uma hora para outra. E quando dá mais maluquice que ele fala. O Bernardo não. Se você não estiver preparado para o que o Bernardo vai falar, você vai cair. Porque ele dá um ar de intelectualidade, de seriedade em alguns momentos. Claro que mescla isso com bastante humor, mas tipo assim, parece que realmente aquilo que ele tá falando é a verdade. Tipo assim, não que ele esteja falando exatamente mentira, mas você percebe que tem um trato no discurso para poder você manipular esse discurso de forma que ele vai caber no seu viés de direita, né? E no lado do saber tem o Paulo Gradelli, que também de todos esses aí youtubers que eu falei, ele, do lado do conhecimento, cara, no caso à esquerda, né, é o cara que realmente é intelectual. Ele começa o vídeo sempre tirando o óculos, né? Tipo assim, é o charme, né, do negócio. Enquanto eu falo, e aí, pessoal, tudo bem? Pô, tal, não, já vem tirando o óculos e tal, você já fica, opa, aquela sala cheia de livros, a maneira como ele se põe o tempo inteiro, passa um certo ar de intelectualidade, de professor, que é incontestável. Você pode até falar que ele está falando uma idiotice do mundo, mas você não vai ter essa coragem, porque é com tanta tranquilidade que ele passa a informação, que mesmo se ele estiver falando algo errado, você vai acreditar.
Só que, de modo geral, pelo menos diante do pouco que eu posso avaliá-lo, que ele tá, um cara tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, né? Embaixo até do vídeo. Entendeu? Em nível de conhecimento, mas sempre muito coerente. Você vai parar para olhar, você vê que está muito correto, então, e vai de bate-pronto, fala 10, 15, 20 minutos, demonstra ter um saber muito grande, porque realmente falar 10, 15, 20 minutos, coisas coerentes, assuntos que se interligam e às vezes não, em que é necessário que ele faça várias relações para poder explicar algo, é impressionante, eu acho muito legal. E seria um contraponto ao Bernardo, né, cara? Assim, esse cara que tem um ar da intelectualidade. Seria o Bernardo de um lado, né? E o professor Gradelli do outro. Aí tem o Clayson, né? E o Olavo. E o que eu acho legal é que até o Clayson está fazendo uma série de vídeos sobre o Olavo de Carvalho, está dissecando o Olavo de Carvalho e destruindo também o Olavo de Carvalho. E ele já tem meio que, tipo assim, não sei, né, cara? É uma coisa meio mestre Yoda, né, cara? Por incrível que pareça, a intelectualidade maior, assim, demonstrada, eu percebo no Paulo. Mas parece que eu sinto um ar de sabedoria no Clayson. E o que eu acho que o pessoal da direita sente quando vê o Olavo de Carvalho. Como se fosse alguém muito vivido, que sabe a melhor colocação, a melhor fala, que tem os argumentos necessários para qualquer coisa, que está sempre ligado naquilo que vai acontecer, está sempre pensando 2, 3, 4 passos à frente, para praticamente tudo, né, cara? Tomou até a frente, por exemplo, agora no caso de falar com o PC Siqueira, não que ele tenha falado, mas é algo que eu queria ter cobrado, no caso, o Clayson, o Henrique Bugalho e o Samuel, quanto a isso, tipo assim, gente, vamos cobrar os grandes youtubers. Tem muita gente que é contrária, é muito claro que eles são contrários ao Bolsonaro, e que, por exemplo, eu acho que não vão fazer um combate político, porque o canal deles não é exatamente de política, mas eles poderiam alavancar as pessoas que falam de política, porque eles podem trabalhar num front, mas eles podem dar munição para que as outras pessoas trabalhem em outro. E aí ia ficar doído, a direita ia sentir dor. Mas vamos lá, isso eu vou falar posteriormente, mais lá na frente. Então, acho que isso é um contraponto bem interessante, o Olavo de Carvalho e o Clayson. E por último, né, a liderança. Eu estou imputando a liderança, cada um pensa do jeito que quiser. Já falei, comentário está livre, show. Então, pô, cara, é o Nando Moura, o líder da direita, eu acho que não há questionamento. Por mais que ele se baseie muito no Olavo de Carvalho e suas loucuras, ele é a liderança. E isso fica sempre bem claro, porque todo mundo orbita um pouco o Nando Moura, ele meio que passa os temas que serão utilizados, né? Ele fala de alguma coisa, daqui a pouco tá todo mundo fazendo um vídeo sobre o mesmo assunto, entendeu? Vai meter pau na Anitta, daqui a pouco tá todo mundo metendo pau na Anitta, entendeu? Alguém brigou, alguém foi refutado, outra pessoa apareceu. Ele é o cara que vai dar o discurso conciliador. Ou seja, ele fica sempre ali em cima do muro, pô, para não ter aquela briga e tal. Parece que ele vai dar aquela de macho, mas porra nenhuma, ele tá sempre conciliando. Isso é o trabalho do líder, entendeu? Sem falar que ele tem uma quantidade de inscritos e isso faz uma diferença do cacete. Pro youtuber, ele é líder de ponto, porque tem mais views, entendeu? Então você não dá muito para questionar, né, cara? Agora, eu não tô falando a qualidade do que ele faz, não, cara. Tipo assim, isso são coisas diferentes. Eu tenho que assumir aquilo que ele é, o que ele representa. Agora, as coisas que ele diz, né, cara? Porra. Vamos pra lá. E o Henri Bugalho, que embora não seja o canal, eu acho que o do professor ainda é modo que o do Henri, mas é pouca coisa. Só que o Henri tá com um crescimento absurdo, assim, de velocidade. Eu acho que ele vai chegar a 100 mil aí, talvez janeiro, fevereiro, talvez até ultrapasse disso. Cresce muito, faz ataques, enquanto o Nando Moura é o cara que melhor e mais defende o Bolsonaro para qualquer coisa. Até de coisas que o Bolsonaro nem sabia que ia ser atacado, o Nando Moura já está fazendo uma defesa prévia para evitar que ele seja atacado. E é o total oposto o Henri Bugalho. Ele acaba com o presente, o passado e destrói o futuro do Bolsonaro. Ele sim é o cara da resistência brabo, difícil, cara. Eu não sei se o Bolsonaro conhece assim ou só ouviu falar, mas se o Henrique crescer, ele vai ter muito problema, cara. O Bolsonaro. Não.
Muito problema mesmo, porque é contundente demais ao que ele vem fazendo com o Bolsonaro. E não que eu acho correto ser contra o Bolsonaro por si, porque eu não quero ser contra o governo do Bolsonaro. Eu acho que a maioria do pessoal, tanto da direita quanto da esquerda, não querem ser contra o governo em si. A gente aceitou que o Bolsonaro venceu. Paciência, né? Agora, é contrário às idiotices que ele faz. Ou seja, enquanto a gente sabe que a direita está passando pano para coisas absurdas, e ele nem começou a governar, mas está fazendo um monte de coisas imbecis, e a direita está passando pano ou fingindo que não vê. Quando não dá para passar um pano, inventar uma historinha, eles fingem que não sabem da história. O pessoal da esquerda, esses 5, em primeiro lugar, cara, eles estão arrebentando com o Bolsonaro. O Henry mais do que todo mundo. E eu percebo que o Henry, ele sempre está procurando algo de diferente. Está procurando outras pessoas, abre espaço para. Essa semana passada, ele estava falando com o Charge.com, com o Maurício Ricardo, um maluco brabo pra caramba também, gosto muito do canal dele, que é um cara que deveria estar na resistência, mas esse eu tenho certeza que não vai, ele vai ficar mais para cima do muro, porque ele é um isentão radical. E eu também tô mais para lá, só que eu também tô mais para ser isento, só que um cara isento que quando eu for para analisar eu tô caindo na esquerda, né? Então, paciência, com o Bolsonaro de jeito nenhum. E aí você percebe, cara, que o Henry ele tem esse poder de liderança e ele é meio que a oposição natural do Nando Moura. Quanto um é bobo palhaço, o Henry é um pouco mais sério dentro da sua fala, ele é um pouco mais contido, mas ele é um cara que é muito embasado. Ele faz questão de falar coisas que têm coerências e que são reais. Enquanto o Nando Moura faz questão de fazer o contrário. 90% é a imaginação dele, é aquilo que ele acha. Dentro das coisas que são verdade, ele distorce descaradamente. Só que o Nando Moura exerce a liderança de lá. E eu acho que o Henry vai cada vez mais exercer a liderança do outro lado, querendo ou não. Então, essa aqui foi minha análise. Não sei, não faço a menor ideia de quanto tempo eu gastei para fazer isso aqui. Deve estar um vídeo enorme. Espero que dê curiosidade para que as pessoas assistam. E se você está me acompanhando, você costuma me acompanhar, curte, principalmente comenta. Eu estou respondendo, vocês estão percebendo que eu respondo. E é isso que ajuda a fazer meu canal crescer, né, cara? Eu estou correndo muito atrás para que a gente consiga. Só que meu tempo é muito pequeno. E além de tudo isso, gente, pô, deixa um comentário lá no canal do Samuel Borelli. Às vezes ele responde, né? Já fez algum comentário aqui no canal. Do Henri Bugalho já fez algum comentário. Do Carlito, que é show de bola. Do Clayson, do Paulo Gardel. Sempre que eu posso, eu tô no canal deles. Aliás, eu tô sempre. Às vezes eu não consigo comentar, mas lá eu tô sempre. Nem que eu chegue para entrar, curtir e sair. Mas é o mínimo que eu posso fazer. E é o que eu falo para todo mundo que hoje em dia quer ser oposição, é fazer isso. Mas eu vou fazer um vídeo específico falando sobre o assunto. Gostou? Curte, compartilha e dá uma cutucada neles para eles assistirem esse vídeo. Aquele abraço, gente. Fui. Deixa eu finalizar.